Black Mil Grau, valeu que tá fechadão com F pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Sim, rapaz, dobradinha aqui na Rádio Oslo para, como prometido, comentar as oitavas de final tanto da Europa como da Conference League. E sim, eu sei que tá um pouquinho atrasado, que os jogos já faz um tempo, vai fazer quase 2 semanas, mas é o tempo que deu pra eu poder publicar, mas é isso, gente, é o tempo que dá. E fora que assim, esse roteiro tá gigante, mais de 12 páginas, quase 4.000 palavras, assim que chega de enrolação. E vamos pras partidas de hoje. Inclusive são bastante, são mais de 32. Na verdade são exatamente 32. Enfim, bora então. Oitavas de final. Sporting versus Atalanta. No dia 6 de março de 2024, os Nerazzurri da Atalanta foram até o estádio José Alvalade para enfrentar os Leões do Sporting. Esse jogo acabou acontecendo, na verdade, na quarta-feira, como vocês puderam ver aí na data que eu mencionei aqui, justamente porque a UEFA decretou que não pode haver 2 jogos de competição europeia na mesma cidade. E no dia seguinte, no dia 7, já ia ter Benfica e Rangers, assim que eles acabaram adiantando esse jogo. E na ida deu um empate, 1-1, com Paulinho marcando para os Leões aos 17 minutos e o Scamacca empatando para os italianos aos 39. Assim que tudo acabou ficando pro jogo da volta, que aconteceu no dia 14 de março, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo. E os portugueses conseguiram abrir a vantagem aos 33 minutos, com um gol de Pedro Gonçalves, mas viram os italianos empatarem aos 46, com um gol de Lukman, e a virada que veio aos 59, com novamente Scamacca marcando o segundo dele no confronto. Conclusão, a Atalanta está nas quartas. Sparta Praga versus Liverpool. Os comandados de Jürgen Klopp foram até o estádio Letna, em Praga, para enfrentar os espartanos do Sparta Praga. Todos os prognósticos davam para uma vitória fácil do Liverpool, e foi isso que aconteceu. Mesmo fora de casa, na ida, o Liverpool aplicou um sonoro 5-1, marcando todos os gols da partida. Sim, isso mesmo, calma que eu já explico. McAllister abriu o marcador, após converter pênalti aos 6 minutos. Darwin Núñez fez 2 belas pinturas, uma aos 25 e a outra aos 45 mais 3. Na volta para o segundo tempo, Conor Bradley, que havia acabado de entrar, quis mostrar serviço e, ao tentar isolar uma bola dentro da área, acabou chutando contra o próprio patrimônio. Isso aos 46 minutos. Mas nem o rapaz, nem o resto do time deixaram se abalar, e já aos 53 minutos voltaram a marcar, dessa vez com Luiz Dias. E para fechar a conta, Dominique Szoboszlai deixou dele aos 90 mais 4. Na volta em Anfield, Klopp não poupou ninguém e, com carga máxima, tanto quanto é possível, né, já que o DM tá lotado aí de jogadores lesionados, aplicou mais uma goleada. Dessa vez um sonoro 6-1, 11-2 no agregado. É tanto gol, gente, que eu só vou falar o nome dos marcadores, tá? Então o Darwin Núñez, o Bobby Clark, o Mohamed Salah e o Dominique Szoboszlai fizeram um gol, enquanto que o Cody Gakpo marcou 2. Pro lado dos checos, Veliko Birmancevic, acho que é assim que fala, descontou, mas né, teria que fazer mais 11 gols aí para poder virar. Um pouco difícil, não é mesmo? Assim que Liverpool está nas quartas também. AS Roma versus Brighton Hove Albion. E a Roma recebeu no histórico Estádio Olímpico de Roma as gaivotas do Brighton Hove Albion, e os ingleses foram simplesmente atropelados no jogo da ida. A Roma sapecou
4-0 com gols de Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Mantini e Cristante. Isso que o Brighton jogou bem, tá? Não é que o Brighton ficou acuado nem nada disso. Na verdade, eles foram pra cima, criaram boas chances, mas eles não conseguiram converter nenhuma. Já do lado da Roma, eles conseguiram converter praticamente todas as chances que criaram, né? Tanto que 4-0 aí. E meio que a Roma já decidiu aí, né? Porque pro jogo da volta, jogando em casa, no Amex Stadium, em Brighton, o Brighton até conseguiu ganhar a partida, mas apenas pelo placar mínimo. Só 1-0, com o Beck marcando aos 37. Quem sabe ano que vem, Brighton, vocês não conseguem alguma coisa. Pior que o Brighton tá... Cara, eles estavam muito bem no começo da temporada, mas um monte de lesão agora tá bem difícil pra eles. E às vezes eles jogam muito bem, sabe? Como sempre, mas tá dando umas rateadas, umas derrotas meio esquisitas, que nem essa pra Roma, assim, porque, cara, que nem eu falei, eles conseguiram criar chances e tal, mas eles não converteram, sabe? Eles fizeram um bom volume de jogo, mas faltou aquele detalhe, enfim, a bola pune, né? E a Roma soube aproveitar muito bem as chances dela, já matou o confronto na ida, enfim, e a Roma tá pegando cada vez mais casca, né? Nessas competições europeias, então, meio que, né, enfim, falou mais forte, né? Dentro do cenário europeu. Karabag versus Bayer Leverkusen. E a invencibilidade do Bayer Leverkusen foi posta à prova nos dois jogos contra o Karabag. Na ida lá no Azerbaijão, mais especificamente no estádio republicano Tofik Baramov, os alemães viram os anfitriões abrirem o marcador aos 26 minutos e ampliarem aos 45+2, com o segundo gol sendo marcado pelo brasileiro Juninho. Nas redes sociais pipocavam cornetas, dando como certa a derrota dos alemães. Mas esse time é aguerrido, é guerreiro, foi pra cima e conseguiu empatar o confronto. Xabi Alonso fez algumas alterações no time misto que estava em campo, e uma dessas alterações foi o Florian Wirtz, que entrou e deixou dele aos 70 minutos. Patrick Schick, o tcheco que estava escanteado no elenco, aproveitou a oportunidade de estar jogando, entrou e empatou já no apagar das luzes aos 90+2. Pro jogo da volta, todo mundo pensava que seria uma vitória fácil do Leverkusen, só que o Karabag estava doido para chopar a água dos alemães, deram trabalho e aos 58 minutos o Bir abriu o marcador e deu vantagem para o time do Azerbaijão. Aos 62 minutos, Jafar Guliev, jogador do Karabag, foi expulso, mas mesmo com um homem a menos, aos 67 minutos, Juninho ampliou a vantagem. Só que esse Bayer Leverkusen não desiste e não era hoje que eles iriam perder. Aos 72 minutos, Frimpong conseguiu diminuir e aos 90+3, Patrick Schick conseguiu empatar. Com esse resultado, o jogo ia para prorrogação, mas o Leverkusen decidiu que ia classificar no tempo normal e aos 90+8, Patrick Schick dobletou e pôs os alemães nas quartas de final. Cara, isso que é mentalidade, isso que é psicológico, é por isso que esse Bayer Leverkusen tá liderando a Bundesliga com 10 pontos de vantagem pro segundo colocado. Bayern de Munique, aprenda. Nossa, foi totalmente de graça. Olympique de Marselha. Vija Real. E foi no belíssimo estádio Velodrome que presenciamos mais uma patrolada nessa Europa League. Os Marcelos do Olympique de Marselha aplicaram um sonoro 4-0 para cima do Vija Real, com gols de Vetetot, Mosquera e doblete dele, sim, dele mesmo, Pierre-Emerick Aubameyang. O Olympique de Marselha já estava com o pezinho nas quartas. Só que o Villarreal veio pro jogo da volta empenhado. E no estádio de la Cerâmica, em Villarreal, o submarino amarelo conseguiu meter 3 gols, sendo que o terceiro saiu aos 86 minutos. Assim que eles tinham 4 minutos mais acréscimos para deixar tudo igual e ir para prorrogação. Só que os franceses jogaram uma água na cara, acordaram do susto e aos 90+4, Klaus marcou para o Marselha e garantiu a vaga nas quartas. Villarreal 3, Olímpico do Marcelo 5.
SL Benfica versus Rangers. E os encarnados de Benfica receberam no belíssimo Estádio da Luz os patrulheiros do Rangers. E ficou tudo igual em Lisboa, 2-2 com Lawrence e Sterling, não aquele marcando para os escoceses, enquanto que do lado português, Ángel Di Maria converteu mais um pênalti e Goldson marcou contra. Já para a volta no Ibrox Stadium em Glasgow, os encarnados conseguiram se classificar pelo placar mínimo. Rafa Silva marcou 66, e isso é o que dá para falar da partida, né? Gente, falando sério, esse Benfica tem apanhado bastante. A gente já viu o desempenho deles nas Champions, o quanto que eles apanharam para ganhar do Toulouse, e agora mais uma classificação sofrida, né? Precisando do gol contra para se classificar, meio embaçado, né? Freiburg versus West Ham United. E os Hammers do West Ham United foram até Friburgo no Stand Europa Park para enfrentar o Freiburg e perderam. O jogo andava bastante equilibrado até que Gregoritsch conseguiu marcar para os alemães aos 81 minutos. No jogo da volta no London Stadium em Londres, no entanto, passeio dos ingleses com 5 gols. Sim, isso mesmo. 5 gols. Lucas Paquetá abriu o marcador aos 9 minutos, Gerald Bowen ampliou aos 32 minutos, no segundo tempo Cresswell deixou dele e Mohamed Kudus dobletou aos 77 minutos e aos 85, sendo que o primeiro gol dele, ele sai ainda da linha de defesa, conduz, dribla e só vai parar depois de finalizar. E nem assim, ele finaliza com categoria no contrapé do goleiro e vai pra torcida, e no que ele corre, assim, o London Stadium é um estádio olímpico, então tem aquela pista olímpica em volta de atletismo, né? Então é bem longe, assim, pra torcida, então ele corre bastante. Aí no meio do caminho ele tromba com o Steward. Stewards são aqueles seguranças que ficam na beira do gramado para justamente controlar, em tese, né, são policiais para conter a multidão. E aí não sei por que um desses stewards tava com um banquinho desses de plástico mesmo, sabe? Ele pega o banquinho, põe um banquinho no chão, senta no banquinho e só fica ali parado, tipo assim, respirando, tipo, nossa, a corrida foi longa. Os outros jogadores, né, do time dele vão lá parabenizar ele, porque é um golaço. A torcida fica maluca, ele é ovacionado. Enfim, foi uma cena muito... Aproveitar essa deixa aqui para fazer uma crítica ao senhor Star Plus, que... Pro jogo da ida a gente teve Stunts Highlights, né, que são eles passam em tempo real todos os jogos do horário, né, são 2 horários. E aí você vê em simultâneo tudo que é jogada de perigo, expulsão de jogador e tal, em tempo real. Ele vai mostrando, assim, né? É um compilado, né? Compilado, mas enfim, todos os jogos no horário. E pra ida teve esse Instant Highlights. Ele não tem narração, são só os lances mesmo. E é muito legal de acompanhar, porque você vê, tipo, em tempo real tudo que tá acontecendo. Porque afinal são 8 jogos agora? Isso, 8 jogos, né? Isso, 8 jogos por horário. Os 4 da Conference e os 4 da Europa League. Legal, bacana. Só que já na ida foi muito difícil de achar, porque na temporada passada ficava em destaque e tinha narração, comentários do Alex Seng e do Nando Campos. Essa temporada já não tem narração. Na semana passada, na primeira semana, né? Foi difícil pra achar já, eu tive que caçar naquele Star Plus inteiro, e pra volta simplesmente não teve, eles não disponibilizaram, o que é muito maluco, né? Porque em tese os jogos da volta são os mais importantes, é onde vai se definir quem se classifica, e não tava em lugar nenhum. Então fica aí minha crítica. No jogo da volta eu escolhi ver West Ham e Freiburg, e eu ainda pensei assim, será que vai valer a pena ver esse jogo? Porque tem dia que o West Ham é simplesmente pavoroso jogando, né? Mas não, esse dia foi abençoado com essa baita partida, 5 gols, foi um baile, mano, muito legal, foi muito legal esse jogo. E parabéns pro Kudus, cara, que jogador, ele tava tentando desde o começo. Acho que no primeiro tempo ainda ele dá uma furada assim, que eu fiquei, nossa, mano, sério. Mas ele tava tentando, aguerrido, sempre pra cima e tal, e foi presenteado com esses 2 gols, 2 belos gols. Esse primeiro dele, incrível, sensacional, eu fiquei com o queixo caído a hora que eu tava vendo o lance, sabe? Foi em tempo real e foi muito incrível. AC Milan versus Slavia Praga. Já os rossoneri do Milan receberam no estádio San Siro o Slavia Praga.
E com 26 minutos, os tchecos já jogavam com 1 a menos, porque Diouf foi expulso. Daí, aos 34, Olivier Giroud abriu o marcador, mas viu os tchecos empatarem aos 36 com gol de Doudeira. Uma doideira, realmente. Desculpa, gente, pelo trocadilho, mas eu não resisti. Reinders devolveu a vantagem aos 44 minutos e Ruben Loftus-Cheek ampliou aos 45+1. Na volta do segundo tempo, Chiron diminuiu para os tchecos e o Milan ficou na pressão. Acredite se quiser, mas mesmo com um homem a mais, quem estava mais próximo de empatar a partida era o Slavia Praga. O Milan levou um sufoco real. Só que aos 85 minutos, Rafael Leão fez bela jogada individual, invadiu a área, driblou meio mundo e finalizou, e o Christian Pulisic estava ali para conferir e empurrar pro gol. Teve gente que falou que o Pulisic roubou o gol do Rafael Leão, mas eu acho que não, porque o Pulisic ele só empurra a bola para dentro e meio que ao mesmo tempo que um defensor do Slavia Praga estava dentro da linha. Então, se eu acho que o Pulisic não interfere, o defensor ia cabecear para fora e aí ia matar a jogada do Rafael Leão, que foi lindíssima por sinal, mas seja como for, 4-2 na ida, o que deixou muito fácil as coisas para a volta, não é mesmo? Mesmo no sufoco e tal, na volta, na Eden Arena em Praga, dessa vez vitória, agora sim, vitória tranquila do Milan, sendo que os tchecos tiveram mais um jogador expulso, dessa vez o Rose, aos 20 minutos, o Pulisic marcou dele aos 33, Loftus-Cheek ampliou aos 36, e para fechar a conta, Rafael Leão deixou dele aos 45+6, e o Sparta Praga foi conseguir descontar só aos 84 minutos, com gol de Jurasek. No agregado, 3-7 para os italianos. Ajax versus Aston Villa. Abrindo a Conference League, tivemos no dia 7 de março na Johan Cruyff. Na verdade é Cruyff, né? Então, na Johan Cruyff Arena, o Ajax enfrentando o Aston Villa. E o jogo foi bem equilibrado ao ponto de nenhum dos dois times abrir o marcador. Um sonoro 0-0. Eu pus tanta expectativa nesse jogo para isso, para um 0-0. Só que assim, se não teve emoção na ida, na volta também não teve, porque simplesmente só um time jogou. No Villa Park, em Birmingham, os ingleses atropelaram os holandeses com um potente 4-0. Ollie Watkins, Bailey, Duran e Moussa Diaby deixou cada um o seu golzinho e assim, que início de fim de temporada pro Ajax, né? Bastante melancólico, eu diria, porque, cara, restou pra eles agora brigando um holandesão pra uma vaga na Conference, né? Do ano que vem. Então, assim, cara, que... É triste real, eu gosto muito do Ajax, mas eles não conseguiram jogar na volta, só o Aston Villa jogou e ainda tiveram jogador expulso, sabe? O Mansberg foi expulso aos 66, então assim, complicado pro Ajax, e parabéns pro Aston Villa, que depois de muito tempo tá numa competição europeia, com grandes chances, é forte candidato para ser campeão da Conference League. Seria incrível, seria muito bom para esse time. O trabalho do Unai Emery tá sendo... Porra, que trabalho, né? O cara tá mandando muito bem com o Aston Villa. Então fica aqui minha torcida. É um dos times que eu quero que ganhe essa Conference. Molde versus Clube Bruges. As bruxas do Clube Bruges foram até o Wacker Stadium em Molde, na Noruega, para enfrentar justamente o Molde. Na ida, melhor para os noruegueses, que venceram por 2-1, com gols de Steve Nick e Gudbrandsen. O De Cooper, acho que é assim que fala, descontou para os belgas, e o gol fora de casa animou as bruxas, já que em casa, no Jan Breydel Station, em Bruges, eles venceram por 3-0, com 2 gols de Skov Olsen e 1 de Skoras, que garantiu a vaga nas quartas. No agregado, 4-2 para o Clube Bruges.
Sturm Graz versus Lille da França. E o Sturm Graz recebeu no estádio Graz Libinu, em Graz, na Áustria, o Lille da França. Eu acho muito engraçado o nome do Lille, porque parece nome de gente, assim. Com quem que você saiu ontem? Ah, com o Lille. E aí por isso tem que falar o Lille da França sempre, sabe? Enfim. E os franceses pensaram, rapaz, bora matar esse confronto já na ida? E foi o que eles fizeram. Meteram logo 3-0 com gols de Zegrova e Jonathan David, que inclusive o Jonathan David, baita atacante canadense, que dobletou. Daí pra volta, lá no Stade Pierre-Marie, em Villeneuve-d'Ascq, acho que é assim que fala, o Lille da França ainda marcou mais um, dessa vez aos 43 minutos, com o Thiago Santos estreando o placar para os franceses. O Bieret ainda conseguiu descontar para os austríacos aos 45 mais um, mas ficou por isso mesmo, empate na volta em 1-1, no agregado 4-1 para o Lille da França. Olympiacos versus Maccabi Tel Aviv. Já o Olympiacos recebeu no estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, na Grécia, o Maccabi Tel Aviv. E os gregos foram simplesmente atropelados. Os israelenses tiveram a pachorra de fora de casa meter 4-1. Zahavi estreou o marcador a favor do Maccabi Tel Aviv aos 4 minutos e El Kabi empatou para os anfitriões aos 13 minutos. Shahar devolveu a vantagem aos 9 minutos e Zahavi dobletou aos 30. No segundo tempo, Peretz fechou a conta ao fazer o quarto gol do Maccabi aos 74. Um cenário bastante desolador para os gregos, não é mesmo? Levar uma sacolada dessas em casa obrigava o Olympiacos a tentar uma bela de uma remontada na volta fora de casa. Mas foi justamente isso que aconteceu. Na TSC Arena, em Bačka Topola, na Sérvia, que foi a sede provisória do Maccabi Tel Aviv, uma vez que Israel está aplicando massacre contra o povo palestino, os gregos foram para cima e já diminuíram a diferença do agregado aos 10 minutos com o gol de Podenses, sim, aquele do Wolves que está emprestado ao Olympiacos. Fortuna fez o segundo da partida aos 36 minutos e El Kabi deixou tudo igual no agregado aos 45 mais 3. Na volta do intervalo, no entanto, pênalti a favor dos israelenses que Zahavi converteu. Isso devolvia vantagem para o Maccabi Tel Aviv. Nessa altura já estava 5-4 no agregado, mas os gregos, inspirados, não sei, pela força dos deuses, por Kratos, enfim, a divindade que você quer acreditar, não desistiram e aos 65 minutos El Kabi dobletou e levou o jogo para a prorrogação. Aos 93 minutos, Jovetic marcou para o Olympiacos e El Arabi fechou a conta e passou a régua aos 103 minutos. Olympiacos passou então com 7-5 no agregado. Loucura, né, gente? Que loucura. Quem diria que num jogo da Conference League você teria 12 gols em 2 jogos? Maccabi Haifa versus Fiorentina. O Maccabi Haifa também não tem sediado seus jogos em Israel por conta do massacre, assim que o confronto contra a Fiorentina rolou no Bozik Arena em Budapeste, na Hungria. Com um gramado péssimo que mais parecia um lamaçal, vitória dos italianos em um jogo agitadíssimo com emoção até o último minuto. A Fiorentina abriu o marcador já com 2 minutos de jogo, com o Nizola estreando o marcador, Sek empatou para os israelenses e Kinda virou para os anfitriões aos 29 minutos. Beltrán voltou a marcar para os italianos aos 58 minutos, enquanto que Kalaili devolveu a vantagem para os israelenses aos 67 minutos. Mandrágora voltou a empatar para os italianos aos 73, inclusive belíssimo nome, hein, amigo? Mandrágora, baita nome, sonoro, bonito, gosto. Só que daí aos 80 minutos Cafu Mana foi expulso e o Maccabi Haifa teve que jogar com um homem a menos. A Fiorentina se aproveitou da vantagem numérica e conseguiu a virada com Barak aos 90 mais 5. Eu prometi que ia ter emoção, não prometi? No último minuto o Maccabi Haifa perde em casa por 3-4 porque a Fiorentina simplesmente não sabe desistir. Gente, vocês viram o nível, né? O nível que é a Conference League. E você aí desdenhando e acha bonito ainda, né?
Enfim, vamos comentar o jogo da volta. Na volta, no estádio Artemio Franchi, em Florença, a Fiorentina só precisou de um empate para se classificar para as quartas. Barak marcou 59 minutos e Kalaili empatou aos 88. No agregado, se você é bom de matemática, sabe que a Fiorentina passou com 5-4. Servette versus Victoria Pilsen. Mas não só de emoções vive a Conference League. Servette e Victoria Pilsen conseguiram a grande proeza de, em mais de 200 minutos, não balançar as redes uma vez sequer. Sim, isso mesmo, na ida no Stade de Genève, em Genebra, na Suíça, 0-0, e na volta no estádio Mesta Pilsner, acho que é assim que fala, em Pilsen. Gente, eu não sei tcheco, então desculpa, mas enfim, na Tchequia, também nada de gols na prorrogação, continuou tudo igual para variar, assim que a gente teve que ir para as penalidades máximas, onde o Victoria Pilsen ganhou após fazer 3-1. Imagina a cobrança, nem na cobrança de pênalti saiu o gol, pra vocês terem noção, né? Foi bem modesto de gols aí, até bati no microfone aqui, desculpa, mas olha, gente, 3-1, são 10 cobranças, em 10 cobranças só converter 4, complicado, né? Os dois são alérgicos, são dois times alérgicos a gols. Inclusive o Servette, se não me engano, já nos 16avos também foi alguma coisa parecida assim, acho que só marcaram um gol. Enfim, tem grandes jogos na Conference, mas também às vezes a gente tem um Servette e Victoria Pilsen. Union Saint-Gilloise versus Fenerbahçe. Union Saint-Gilloise recebeu no Loto Park, em Bruxelas, o Fenerbahçe. Os belgas estariam teoricamente jogando em casa, mas o Loto Park, na verdade, é o estádio do Anderlecht. Acho que um dos maiores times da Bélgica, né? Eu não falo com tanta propriedade assim, tenho essa incerteza na minha voz, porque eu lembro de um tempo atrás, o Anderlecht tá sempre competindo em competição europeia e tal, mas de futebol belga eu sou leigo, admito aqui. Esse Union Saint-Gilloise mesmo, ele parece que é bem novo assim, né? Só recentemente que ele começou a ter algum destaque, porque a gente tem o Genk e o Kent que eram mais importantes e tal, pelo menos você via aparecendo em mais competições do que o Union Saint-Gilloise, mas de qualquer forma o Union Saint-Gilloise estava aqui na Conference League, vamos comentar o jogo deles, né? Enfim, talvez por não estarem jogando exatamente na sua casa, talvez por estarem no mau dia, talvez por Fenerbahçe, não sei, talvez ser o melhor no time, eu sei que os belgas perderam por 3-0. Batshuayi abriu o marcador para os turcos aos 20 minutos, Osterwolde ampliou aos 84 minutos e Dusan Tadic deu pontos finais à súmula ao converter um pênalti aos 90+4. Na volta, jogando em casa, no Fenerbahçe, o Cruz Sarakoglu Sport Complex, ou qualquer coisa parecida, em Istambul, os turcos sentaram em cima do placar e o Union Saint-Gilloise conseguiu descontar os 68 minutos com um gol marcado por Rasmussen, mas ficou por isso mesmo no agregado 3-1 para os turcos. Dinamo de Zagreb versus PAOK. E fechando os confrontos de oitavas da Conference, tivemos na ida no estádio Maksimir, em Zagreb, na Croácia, o Dinamo recebendo o PAOK. E a sorte sorriu para os croatas, que ganharam por 2-0, com Petkovic, sim, ele mesmo, dobletando. Já na volta em casa, no estádio Tomba, em Tessalônica, o PAOK foi para a remontada e aplicou um verdadeiro atropelo. Baba, sim, o nome do jogador é Baba, que culpa eu tenho, abriu o marcador aos 27 minutos e Sutic marcou contra aos 33. A partir desse minuto estava tudo igual no agregado, né, 2-2, e Brandl garantiu a virada para os gregos aos 42 minutos. Então, já no primeiro tempo, o PAOK tinha conseguido parte da sua remontada, né, 3-2, só que aos 49, Rocha, eu acho que é assim que fala, ó, gente, eu fiquei bolado, porque o cara era do Kosovo, aí agora é albanês, eu até pesquisei o maluco, não pesquisei muito bem, como vocês podem ver. Vamos matar essa curiosidade aqui agora pra vocês, desse jogador, que ninguém conhece, mas importante informar, né? Não, pera aí, espera um pouquinho, que apareceu um revolucionário aqui. Pronto, agora sim, o nome do cara é Amber Rocha,
Quer dizer, o sobrenome se escreve Hoxha. Então eu acho que é Rocha que fala, ou Roja, alguma coisa. Deve ser Roja, tá com cara de Roja. Enfim, o cara, ele é ponta esquerda, joga pelo Dinamo de Zagreb, e ele jogava pelo Kosovo entre 2020 e 2021, só que ele virou a casaca e a partir de 2024 começou a jogar pra Albânia. Muito aleatório, eu sei, né? Enfim, eu sei que com esse gol do Rocha, sei lá, enfim, ele conseguiu empatar pros croatas no agregado, então com o gol dele o jogo ia pra prorrogação, mas o Kulerac conseguiu devolver a vantagem para os gregos aos 72 minutos e para fechar a conta, passar a régua e pedir aquele cafezinho, Zivkovic converteu um pênalti aos 88 minutos, o que garantiu o PAOK nas quartas, no agregado 5-3. Mas agora que a gente já resumiu todos os confrontos das oitavas, né, uma verdadeira maratona, 32 jogos, uma infinidade de gols, goleadas e alguma que outro jogo menos emocionante, a gente vai agora comentar o sorteio das quartas de final, começando como sempre pelos jogos da Europa League. Tivemos de um lado da chave da Europa League o Benfica recebendo o Olympique de Marseille no Estádio da Luz na ida e com os franceses resolvendo o confronto no Velódromo. Eu acho que é assim que fala, né? O Velódromo. Que inclusive belíssimo, que baita estádio, um dos estádios mais tradicionais aí. Pesquise imagens desse Velódromo. Velódromo, não sei francês, gente. Vocês viram que eu dou uma embromada aqui, fica horroroso, mas eu acho engraçado. Espero que vocês também se divirtam tanto quanto eu, me ouvindo falar francês. Mas enfim, quem vencer daqui vai enfrentar nas semis o grande vitorioso do confronto entre Liverpool e Atalanta. Sim, os Reds vão até Bergamo depois de receber os italianos em Anfield para garantir o lugar nas semis. Vou dar aqui já meus palpites. Para mim, quem passa desses dois confrontos é o Olympique, porque eu tô sentindo que o Marselha tá melhor nessa Europa League do que o Benfica, né? Como eu comentei, os carnados têm apanhado um pouco aí nas competições, né? Caíram da Champions, apanharam para passar do Toulouse, apanharam mais um pouco para passar do Rangers. Eu acho que o Olympique de Marselha vem forte, apesar de quase ter paçocado contra o Villarreal, mas de qualquer forma, dos dois, eu acho que o Marselha tá melhor. E do outro lado, é claro que eu vou pôr todas as minhas fichas no Liverpool, não só porque eu torço pros caras, mas eu acho que eles são o melhor time da competição, inclusive eles são o melhor ataque da competição, eles conseguiram passar o Leverkusen, depois de aplicar 11-2, né? O saldo de gols deles tá bem melhor, então eu acho que, embora a Atalanta esteja numa boa fase na Série A italiana, eu acho que o Liverpool ainda é mais time que a Atalanta, ainda que a Atalanta tenha despachado o Sporting, eu acho que o Liverpool é só um pouquinho melhor que o Sporting. E eu espero que com isso eu não tenha zicado o meu pusão, né? Agora do outro lado da chave a gente tem Milan e Roma se enfrentando, com os romanistas resolvendo um confronto em casa. Mas um jogo bastante interessante, na minha opinião, equilibrado. Um palpite óbvio seria que o Milan passa, mas essa Roma, além de estar numa boa fase dentro da Série A, com a troca de técnico e tal, tem ganhado cada vez mais casca em competições europeias e podem até perder, mas vão vender caro essa classificação. Posto isso, eu ponho minhas fichas na Roma, porque assim. E para fechar as quartas, a gente tem o Bayer Leverkusen enfrentando o West Ham, sendo que os ingleses vão resolver em casa. Depois do que a gente viu nessas quartas, eu aposto no Leverkusen. Primeiro por achar que eles são mais time que o West Ham, e segundo porque eles têm um mental suficiente para, mesmo em desvantagem, superar as adversidades e ganhar os confrontos, tal como a gente já viu em algumas rodadas da Bundesliga, tal como a gente acabou de ver nessas oitavas. Então, assim, por mais que o West Ham tenha despachado o Freiburg com goleada e tudo mais, eu acho que o Leverkusen é mais time que o West Ham. O West Ham vem em alguns tropeços, né? Tem jogos que joga bem, tem outros que nem tanto. O David Moyes, enfim, é um técnico bastante questionável, apesar de ter conquistado recentemente a Conference. De qualquer forma, eu acho que o Leverkusen que passa. E para fechar, reitero aqui que quem passar desse confronto enfrenta o Milan ou a Roma. E sim, todo mundo está se perguntando, o único confronto possível entre Liverpool e Bayer Leverkusen é na final. Se isso acontecer,
cara, vai ser a final. Não sei não, hein? Champions League. Talvez o melhor confronto desse ano seja da Europa League. Depende de quem passar da Champions também, né? Vai ficar dependendo também lá e cá, enfim. Porque eu sei que a gente ainda precisa comentar o sorteio da Conference, das quartas da Conference, que a gente vai fazer agora, começando então com Aston Villa e Lille da França, com os franceses resolvendo em casa, e eu já vou dar o meu palpite aqui de que o Aston Villa é quem passa. É verdade que o Lille foi líder do seu grupo, teve vida fácil nas oitavas, mas me dá a impressão de que esse vai ser justamente o primeiro desafio real dos franceses nessa Conference, e o Aston Villa não só pegou o Ajax nas oitavas, como despachou os holandeses com a goleada. Mas bom, quem passar daqui vai enfrentar ou Olympiacos ou Fenerbahçe. Esse é o segundo confronto, né? Os turcos têm a decisão em casa e eu aposto minhas fichas no Fenerbahçe. Os caras têm o Fred, que era do United, do Tadic, um baita craque que era do Ajax, além do Dzeko, que já foi da Internazionale, já foi da Roma e tal, enfim, enquanto que o Olympiacos tem o Rodinei, que por mais lindo que seja, eu acho que não dá nem pra comparar, né? Do outro lado da chave, a gente tem o Viktoria Pilsen e a Fiorentina se enfrentando com os italianos, resolvendo em casa, e como eu não sou nenhum especialista em futebas, mas sei que sempre tem alguma zebra, eu vou apostar que a zebra vai acontecer aqui. A Fiorentina vem favorita pro confronto, gosto muito deles, eu acho lindo o uniforme deles, inclusive, eu esqueci de comentar aqui, mas é muito maneiro porque a cor predominante da Fiorentina é roxo, né? E aí, nesse frio, os caras jogam com luvas, e as luvas também são roxas, é muito fofo, gente, é muito bonito, gosto bastante, mas eu acho que quem passa daqui vai ser, infelizmente, o Viktoria Pilsen. Eu não vou elaborar mais nada, só vou falar isso aqui e, assim, me parabenizem se eu acertar, tá? Mas se eu errar, peguem leve, por favor. E dizendo isso, é óbvio que vocês vão me encher o saco. Mas enfim, pra fechar as quartas, a gente tem o Clube Bruges e o PAOK se enfrentando, com os gregos resolvendo em casa. E como eu desconheço esses dois times, eu vou declarar a vitória aqui do Clube Bruges. Eu sei, loucura. Mas enfim. Lembrando, pessoal, para fechar aqui, né, que a data dos confrontos está marcada para os dias 11 e 18 de abril, mais respectivamente a segunda e a terceira quinta-feira do mês. E é isso, eu vou encerrando por aqui, não sei se deu para perceber, mas a minha voz está falhando bastante já. Muitos erros aqui dos bastidores de gravação, vai dar um trabalhão para editar esse episódio, porque ainda não estou bem, não estou melhor, agora dá uma esfriadinha, que dá uma aliviada, mas ao mesmo tempo eu já penso, rapaz, essa minha sinusite não vai passar. Seja como for, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês estejam empolgados para os confrontos das quartas de final, tanto da Champions, como da Conference, como da Europa League. E assim, aqui a gente demora, mas entrega os episódios, tá? É isso então, eu fui Thiago, vulgo James, o seu host que tá quase sempre não 100%, e você que foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.